Beleza, gurizada? Observando o que anda acontecendo no Brasil hoje, surge sempre uma pergunta assim. Mas afinal, como é que funciona a política no Brasil? Primeira coisa que a gente tem que entender como funciona a política no Brasil, a gente tem que ir lá se remeter ao... Eu esqueci, é Charles de Montesquieu. Eu não sei como é que se pronuncia. Como é que se pronuncia isso? Montesquieu. É o Charles de Montesquieu, que ele escreveu um livro chamado Espíritos das Leis, lá em 1700 e pouco. E basicamente nesse livro ele diz o quê? Que o poder tem que frear o poder. Então dessa forma ele organiza assim os três poderes que são conhecidos bastante entre nós: executivo, legislativo e o judiciário. Então isso não é uma coisa do Brasil. Vários países do mundo se organizam inspirado nesse livro, ok? No Brasil a gente tem o quê? Esses três poderes, e eles também estão em três escalas. Eu tenho a escala federal, a escala estadual e a escala municipal. Dentro ali da escala federal, o executivo, eu vou ter a presidente da república, eu falo a presidente porque atualmente é uma presidente, se ela não cair, né? Nós temos os deputados federais e os senadores no legislativo, e no judiciário a gente tem o Supremo Tribunal Federal. Três instâncias de poderes diferentes entre si. Vou explicar rapidamente como é que funciona cada um. Rapidamente, entende? Lá no executivo, então, a gente vai ter o quê? Eles são obrigados, todos os três poderes, obviamente, a seguir a Constituição brasileira, que seria a carta maior de direitos que a gente tem no Brasil. O executivo, então, ele tem que executar, ele tem que aplicar as leis, tá? E ele também pensa em políticas públicas. Como é que funciona? Por exemplo, no executivo ali a gente tem a presidente, voto majoritário, né? Então a maioria que vota nela ganha. A gente tem o governador, que também é voto majoritário, e a gente tem o prefeito, que também é voto majoritário. Cada um deles é obrigado a seguir as leis que já estão na Constituição de investimentos. Tem que investir tantos por cento na saúde, tantos por cento na educação. Isso já está mais ou menos escolhido. Já tem na Constituição mais ou menos o que tem que investir em cada área. Não é uma coisa que se tira da cabeça. E eles também pensam políticas públicas, cada um na sua escala. Política pública federal, estadual e municipal. Isso é o executivo que faz. Então, por exemplo, assim, ó, no caso aqui que a gente pega os governos dos últimos anos, a política pública de cotas, a política pública de acesso indígena à Universidade Federal, isso tudo são políticas públicas, isso tudo é de âmbito federal. Até o próprio FIES também, que o pessoal esquece, né? O FIES é uma política pública voltada para o pessoal da classe média, assim, que tem um pouco de renda, mas daí distribui isso para poder pagar. Isso é o executivo. Dentro do legislativo, que daí é o outro órgão, ele faz o quê? Ele vigia as ações do executivo, né? Ele tem que vigiar, ele pode criar alguma lei, ele pode não aprovar alguma lei que a presidente pode fazer, e dentro do legislativo também. A gente tem no âmbito federal, deputado federal e senador. Tá, mas qual é a diferença de um de outro? Deputado federal é para defender os interesses individuais de uma parcela específica da população, né? E o senador, ele é para defender os interesses do Estado, ou do Brasil como um todo, assim. E daí a gente vai ter também os vereadores, e os vereadores, ele vai fiscalizar o prefeito, né? Ele fiscaliza o executivo, ele também faz algum projeto de lei para a cidade. Ele também decide mais ou menos o plano diretor da cidade, onde as coisas vão ser construídas, o que é permitido construir, o que não é permitido construir, fiscaliza como é que o prefeito gasta o dinheiro, não gasta. Então a gente, assim, ó, o legislativo ele fiscaliza o executivo e também faz algumas proposições, né, nessas diferentes escalas. Para dar dois exemplos aqui rapidinho como é que funciona. Tem um deputado federal que ele quer reduzir a maioridade penal, de 18 para 16 anos. Pela Constituição Federal isso é proibido, então é uma lei que se ela fosse assim ela não passaria. Ele fez uma famosa PEC. E na PEC ele diz o quê? As pessoas abaixo de 18 anos que tiverem cometido algum crime hediondo, eles vão ser emancipados, então eles vão ter os direitos de uma pessoa de 18 anos. Dessa forma, essa pessoa conseguiria ir para a cadeia. Essa lei daí vai para os deputados federais votam, se ela for aprovada, ela tem que ir para o Senado. Se o Senado aprovar essa lei, vai para o presidente. Se o presidente aprovar, a lei oficializou, está passada. Se o presidente vetar, volta para os deputados. Se os deputados e os senadores decidirem que a lei deve passar, a lei passa igual. Então o presidente ele não tem tanta autonomia assim quanto a gente imagina. Vou trazer um exemplo mais concreto aqui da cidade onde eu moro, minha querida Porto Alegre. Tinha um viaduto chamado Castelo Branco, que era uma homenagem ao ditador. Um vereador entrou com uma proposta de lei para mudar o nome do viaduto, chamar Avenida da Legalidade e da Democracia. Essa lei foi aprovada com os vereadores todos aprovaram. Essa lei foi para o nosso prefeito. O prefeito ele vetou a lei voltou para os vereadores aprovaram. Hoje, por exemplo, chama Avenida da Legalidade e Democracia. Dentro do legislativo também acontece uma coisa meio bizarra, porque o deputado estadual, os vereadores e os deputados federais, por exemplo, eles que escolhem e eles que votam sim ou não para o aumento de salário deles. Claro que isso é só um dos pequenos probleminhas aí que a gente vê, mas eles, além de fiscalizar o executivo, eles também se autofiscalizam.
Dentro do judiciário, então, o STF é a instância maior, tá? Que seria aqueles 11 ministros, eles são considerados ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são a última palavra no quesito sim ou não em relação a alguma lei. É do STF que veio, por exemplo, falaram que não é inconstitucional, ou seja, é legal, não legal, que legal, mas é legal no sentido de lei que pessoas do mesmo sexo podem casar. Isso partiu de uma decisão do STF. O STF fazendo isso, não tem como, por exemplo, o legislativo pegar e proibir. Isso já acontece. O que cabe ressaltar aqui? Outras funções desses três poderes. O executivo, ele escolhe, por exemplo, os presidentes de tudo que é empresa estatal nacional. Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Os presidentes dessas empresas vão ser escolhidos pelo executivo. O legislativo aprova, fala sim ou não. Dentro do legislativo eles não escolhem, né? Eles só fiscalizam. E dentro do judiciário esses 11 ministros são escolhidos pelo executivo. O executivo vai lá, quero botar ali o Joaquim Barbosa para ser ministro. O Senado e os deputados falam sim ou não. Isso é importante porque um monte de gente fala assim, ó, o PT ele tem todos os ministros a favor dele. Bom, o PT escolheu, né? No caso, o PT, vamos ler como governo, ele escolheu os ministros de acordo com o interesse dele, mas quem der o aval final é o Senado e é os deputados federais. Então, se tu quer realmente uma mudança na estrutura política, esses aí são que tem que ficar mais de olho assim. A gente falou do executivo, a gente falou do legislativo, o judiciário ficou um pouco à parte, porque o judiciário é um dos três poderes também, e ele tá um pouco à parte porque no judiciário as pessoas entram por concurso público e vai avançando os degraus, que nem as pessoas falam, vai subindo os degraus até conseguir virar juiz do estado, juiz da área dele de atuação, que nem o Sérgio Moro, por exemplo, né? Ele foi subindo até conseguir virar o juiz mais importante do Paraná, assim. Beleza, explicação rápida, mas para vocês entenderem o quê? Que cada um desses poderes tem alguma responsabilidade e não é um só que faz. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, ó. Queremos impeachment do presidente lá. É legal, não é legal perante a lei? Isso é uma discussão que o judiciário vai fazer. O legislativo é o que vai processar ou não a presidente, e a presidente tem direito de defesa. Então, assim, é os três poderes em equilíbrio que fazem uma democracia funcionar de acordo lá com Montesquieu. Algumas perguntas que ocorrem é o seguinte, ó. Se o judiciário é um poder tão importante, por que não é tu que escolhe quem vai ser o juiz, quem vai ser o promotor, etc. O judiciário é um dos poderes que tem os maiores salários, que também se autorregulariza, então eles aumentam salários, tem juiz que ganha 4 mil reais de auxílio moradia. Então, assim, a pergunta que fica é tu saber de quem tu vai cobrar as coisas. Não adianta, por exemplo, os caras construírem um negócio na tua cidade. Ai, governo corrupto, morram todos. Cara, não. Quando vê isso é responsabilidade da prefeitura. Saiba de quem cobrar. Mas uma pergunta que fica maior ainda que isso. O quão absurdo é essa organização? Ela é absurda? Ela não é absurda? Vocês concordam com esse tipo de organização brasileira, política? Ah, não concordo, acho que tem que mudar, etc, etc. São perguntas que, né, a gente tem que ficar pensando. Dito isso, encerro. Se tu quiser me ajudar, eu sei que tu quer me ajudar, lá no fundo tu quer me ajudar. Tem que se inscrever ali no canal, tu curte, tu compartilha e mostra isso pro teu pai e pra tua mãe, enfim. E beijo no cérebro de todo mundo.